Deus seja louvado. Amém. Deus, vamos ler com a ajuda e a força de Deus a sua palavra que Ele trouxe no coração. No segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. O capítulo é extenso, vamos começar a ler do verso 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma benção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Só até aqui, irmãos. Querida mocidade, que, como nós sempre ouvimos assistindo a reunião, que a gente não perde nenhuma, os servos de Deus, para se sentir assim mais animado, o servo que está atendendo aqui sempre olha e vê e fala que vocês são todos crianças. E é verdade, somos todos crianças. Que fica mais gostoso de a gente ser usado por Deus quando tem criança. A criança é tão simples, inocente, puro. A criança não tem maldade no coração. Então a gente olha para vocês como se fossem crianças, né? E vamos ver o que Deus fala conosco, com essas crianças. Então aqui fala desse homem, Naamã, que é o chefe do exército do rei da Síria. E nós vemos ele aqui agora chegando na porta da casa do profeta, o homem de Deus, Eliseu. Mas ele chegou lá motivado por uma notícia que ele recebeu de uma menina que foi levada para ser serviçal dele. É uma história muito bonita que não vamos nos prolongar, mas essa menina foi levada, irmãos, criançada, no momento de guerra, estava Israel, guerra com a Síria, e um soldado, mal intencionado com certeza, boa intenção não tinha, pegou aquela menina, que devia estar brincando, alguma coisa, mas uma menina, e pegou esta menina, irmãos, e levou ela embora. Imagina então a tristeza dessa menina, a situação, o choro dela, sendo levada, que não foi levada com carinho, com amor. Ela passou com o cavalo, pegou ela, irmãos. Não dá para imaginar a coitadinha gritando, desesperada: mãe, mãe, pai. Quem sabe até a mãe saiu para fora, e tentaram correr atrás. Não fala, a Bíblia não fala, mas dá para imaginar, irmão. E o soldado levou ela embora, ouvindo a vozinha dela embora, irmão, para nunca mais. A tristeza dela, a dor no coração, da mãe ficar longe, ela ir para uma terra que nem conhecia, por um homem grosso, bruto. Não foi
acariciando ela. Não, foi chacoalhando. E ainda chegou numa terra estranha que ela estava. Ela foi ainda ser serviçal. Não foi para brincar, não foi para ter direitos, foi para trabalhar. Essa menina era para ter no coração sentimento, ódio, maldade, desejo de vingança. Mas essa menina, Deus tinha colocado no coração dela um dom. Bendito é o nome do Senhor. Como nesta manhã nós ouvimos na oração tão bonita que ouvimos, e nos conselho antes da oração, que o Senhor é poderoso para derramar aqui nessa tarde, nesta manhã, dons. E aonde esta palavra alcançar, Deus tem poder de derramar dons. E olha, para falar a verdade, Deus já está derramando dons. Deus já derramou dom, porque Deus não precisa esperar terminar a reunião, a última oração. Enquanto o Senhor aqui, Deus já está fazendo obra aí. Bendito é o nome do Senhor. Então foi assim que nem ela sabia, mas no coração dela tinha um dom precioso, um dom necessário, um dom fundamental, um dom, irmão, que é a melhor coisa do mundo, o dom do amor, a misericórdia. Tinha tudo isso dentro do coração dela. Nesta manhã Deus manda esta palavra para esta criançada que está aqui e esta que está ouvindo. Deus vai derramar o dom do amor no meio da criançada, para não ficar o dom da vingança. Que hoje em dia, até nas brincadeiras, se aprende a vingar. Não é mesmo? Os joguinhos que tem hoje é só de vingança. Mata um, se perde, faz a revanche. Acaba o jogo, quer jogar de novo, para dar revanche. Chama-se revanche, porque quer vingar. Então hoje até os joguinhos, que sempre os servos de Deus falam, né, irmãos, de joguinhos, essas coisas, né? Então os jogos hoje são voltados para isso. Vingança, não é para perder. Você nunca pode perder, tem que ganhar. Então, matou um, mas te mataram, você quer agora matar outro, né? Vingança. Mas Deus manda esta palavra: o Senhor vai arrancar esse sentimento de vingança que vem desde criança. Glória ao nome do Senhor. E brota em gente grande, gente que quer vingar. Não quero perder, não posso perder, eu fui prejudicado, eu vou me vingar. E o Senhor fala: você não vai se vingar, você vai amar. Então essa menininha tinha tudo para ter um ódio quando visse Naamã, a mulher. Mas ela tinha amor, né? E um dia ela viu esse Naamã que nós lemos aqui, que ele era leproso. Lepra era praga. Hoje nós estamos com medo dessa doença, Covid. Vocês não imaginam o que era a lepra. Terrível. E ele era leproso, embora um homem valente, mas ele era leproso. A lepra é uma enfermidade que ataca o rosto, as pontas do dedo. Tem vários tipos. Tem a lepra seca, tem a lepra que deixa manchas, tem a lepra que come a ponta dos dedos, o nariz, a orelha. Nós tínhamos na nossa congregação uma irmã que chamava-se Benedita, e o apelido dela era Nenê. Mas uma irmã crente, meu Deus, evangelista, viajava ali para o sul de Minas, Cássia, para Tápolis, levou o evangelho para isso mais ou menos uns 50 anos atrás. Ela tinha lepra. Meu Deus, isso os meus olhos viram. Então estou contando o que eu vi. Sobrou da mão dela um toquinho, assim. O pé dela, a lepra seca, o pé dela então ela encurtou. Ela andava assim, com muita dificuldade. Nascia ferida aqui no rosto. Mas o que ela não tinha de saúde, ela tinha de crente. Cheia do Senhor. Mas dava gosto de ouvir essa manenê. E quando Deus dava oração para ela, meu Deus do céu, já dorme no Senhor. Mas então esse homem era leproso. E ela via quando ele chegava, com certeza, todo cheio de lepra, quem sabe até sangrando, todo torto. E ela então falou para sua senhora, que não tinha acesso para ficar balançando, deve ter ido com cuidado, né? Minha senhora, lá em Israel tem um homem de Deus. Se o meu senhor, olha só, se o meu senhor, era para falar, quando visse ele daquele jeito, era para ela falar bem por dentro, né? Bem feito. Não é? Vingança, ódio. Deus está mandando essa palavra, é para criançada, mas está atingindo gente grande. Deus vai arrancar o ódio do teu coração hoje. Glória a Jesus. Hoje, no lugar do ódio, Deus vai derramar o dom do amor. E depois do amor vai vir o dom de nova língua. E depois do dom de nova língua vai vir o dom da oração. Depois do dom da oração vai vir o dom de expulsar demônio. Depois do dom de expulsar demônio, aí vai vir o dom de pregar a palavra. Deus vai te limpar.
tivesse lá, tem um homem de Deus que curaria ele, minha senhora. A mulher, quando ouviu isso, é mesmo? Foi falar para a mãe: marido, olha o que a menina falou. Olha o que a menina falou. Deve ter sido isso, né? Olha o que ela falou. O que ela falou? Que se você fosse lá em Israel, tem um homem de Deus que te curaria da lepra. Ele devia estar, irmãos, atacado. Se não tivesse, desse para aguentar, não vou lá não. Mas estava ruim, a coisa estava ruim. Falou: vou pedir para o rei me dar ordem para ir lá. Então foi. Nem vão falar, né? Nem vão falar, né, do rei de Israel, que ele foi lá pro rei de Israel. A ordem é essa: vai lá pro rei de Israel e ele dá um jeito. Porque o rei de Israel não tinha nada. Tinha sim a coroa, dele sentar no trono. O que mais? Anel de rei. O que mais? A capa. O que mais que ele tinha? Ordem, cetro. Só não tinha aquele algo mais que vem do céu. Glória ao nome do Senhor. Irmão, meninada que está aqui, vocês vão crescer, vocês vão se formar, vai vir um anel de formatura, ou que seja, Deus vai abençoar, abrir uma portinha de um comércio, você vai sentar atrás de uma mesa, com uma placa escrita advogado, doutora, não sei o que, vem do nome do Senhor, mas o Senhor te fala: eu quero que você dê além da receita, além do conselho, além da lei, dê algo mais. Glória a Jesus! E o algo mais Deus vai dar agora para você. Algo mais. Não adianta ser um bom advogado, louvado seja Deus, mas se não tiver um algo mais. Não adianta ser um bom engenheiro se não tiver um algo mais. Não adianta ser, irmão, um gari que não é desonra. Não é desonra ser um gari limpador de rua. Não é desonra. Mas um gari que tem algo mais. Na faculdade, eu quero que você seja um bom aluno, mas que tenha algo mais. Você não pediu? Nós não pedimos? Pois o Senhor está desde o começo da pandemia mandando para a sua igreja algo mais. Então, nós estamos vendo aqui ele na frente da casa de Eliseu, com a comitiva grande, com certeza, vários companheiros, cavaleiros lá, esperando Eliseu sair da casa, para vir curar ele. Ele foi para isso. Então estava esperando ele chegar, no pensamento dele: esse homem de Deus vai vir aqui, vai falar para mim: grande capitão, general, herói, você merece ser curado, deixa eu te curar. Pensava ele, né? Mas o homem de Deus, irmãos, simples, já velho. Não foi pouco caso no que ele fez. Não, ele era simples, velho, muito humilde, mas cheio de algo mais. Eliseu sabia que não era ele lá que ia ter a cura. Ele sabia que era a palavra na boca dele que ia curar Naamã da lepra. A palavra! Irmão, o que vai resolver o teu problema não é o ancião, não é o cooperador, não é teu pai nem tua mãe, é a palavra. Não diminua a palavra, não faça pouco da palavra, não renegue a palavra, não ponha defeito na palavra, não critique a palavra, porque é a palavra que vai abrir a porta fechada. Então Eliseu falou: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai sarar. Foi isso que ele falou. Difícil? 7 vezes. Não era difícil, não? E tem gente que está ouvindo a palavra, criançada que está ouvindo a palavra, já com seus 12 anos, 13, 14, tem, perdoa a expressão, marmanjo, né? Tem marmanjão com 20, marmanjona, perdoa a expressão, mas criançada que está com 20 anos, 21, era para mergulhar só uma vez nas águas do batismo, para nascer uma nova criatura, e tá aí, durão. Se fosse 7 vezes, hein?
mas tem pandemia. Eu entrei em salão errado, inclusive. Eu vi uns irmãos entrando lá no salão principal do braço. Eu também entrei lá, pensei que a agenda era lá. Quando cheguei lá, batismo. Então não tem desculpa não. Tá tendo batismo. Eu tô te esperando. Não sabe o 7. Uma vez eu limpo a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Então, falou isso. Criançada. Pensa que ele ficou contente? Opa, 7 vezes pra 5. Pra quem tava leproso há tanto tempo. Ele logo ficou bravo, nervoso. Ele queria coisa grande, né? Bravo. Com certeza. Não fala, né? A Bíblia é bem sucinta, graças a Deus, que senão nós tínhamos que carregar um livro desse tamanho, né? Os detalhes da Bíblia, do que aconteceu. Então, a Bíblia só tem as coisas principais para a gente poder, irmão, sem exagerar, sem aumentar, que não precisa, mas para a gente pensar. Como agora, tenho certeza que está todo mundo olhando com os olhos do Espírito e vendo o capitão indo embora, bravo, emburrado, cara fechada. Imagina, eu mergulhar nesse riozinho aí, eu vou embora, leproso, por causa que estava bravo. Ia indo, com lepra e tudo. Mas Deus sempre usa de alguém, não? Um conselho. Irmão, há um outro dom importante que Deus quer derramar. Dom do conselho. Bom conselho, que não é preciso ser cabeça branca para ter bom conselho, não precisa ser um ancião que tem conselho, tem mocinho que Deus vai te encher a boca de conselho. Glória ao nome do Senhor. Então, e falou, mas meu Senhor, você falou com jeitinho, porque quando a pessoa está brava, que a pessoa fala? Por isso os casaizinhos que vão casar, que não deu para despedir, né? Cuidado com as respostas, que a gente às vezes fica nervosinho e a gente dá aquela famosa palavra, que é meio pesada, né? Batata, né? A gente fala uma coisa daquela resposta. Então, com certeza ele foi devagarzinho, porque o capitão ia dar uma resposta. Mas então foi com jeitinho. Se te pedisse alguma coisa, meu senhor, difícil não faria. Não varia. Então ele pediu para mergulhar 7 vezes, o rio está aí. Vamos lá, volta. Vamos lá, mergulha, vai. Com certeza estava todo mundo querendo ver maravilha. Irmão, você não está querendo ver maravilha? Criançada, você não está querendo ver maravilha? Não está querendo ver Deus libertar do Covid, curar do câncer? Pois o Senhor fala nesta manhã, por essa palavra, nós vamos ver maravilha. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Então ele voltou, queridos irmãos. E a criançada que está ouvindo, e foi lá na beira do Jordão, e desceu da cavalgadura, e teve que desenfaixar as faixas que estavam com sua lepra, e por aí vai, né? E o Senhor falou, um pouco depois, era para mergulhar, não era para entrar no rio, não, era para mergulhar. Mergulhar, então, você sabe o que é, né? Tem que pular no rio. E então foi, todo mundo em volta, a comitiva toda, esperando para ver o que ia acontecer, né? O primeiro mergulho, saiu leproso. O segundo, saiu leproso. O terceiro, quem sabe já estava até querendo desanimar. Porque desanima, não é mesmo? Não vê? Na primeira não vê, na segunda não vê a obra, na terceira não vê a obra, quer desanimar. Não desanima não, irmão! Não desanima! Deus falou que vai fazer? Vai fazer! Vai ter milagre? Vai ter milagre! Glória a Jesus! A tua vida vai ter milagre! Então, na quarta vez, já queria desistir, e a turma lá, não desiste não! A quinta vez, eu vou parar, murmurado, não desista! A sexta vez, voltou leproso, falta mais uma vez, só mais uma vez! Vem, meu irmão, a palavra já vai acabar já, só falta um pouquinho! A Deus fazer uma obra no mundo inteiro! Não percamos a fé, irmandade! O braço de Deus não encolheu! Ele não abandonou seu
gritando: sarou, 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 glória a Jesus! Irmão, muita gente vai falar: sarou! E no meio dessa criançada que está aqui ouvindo essa palavra, já pode falar: sarou! A tua alma sarou! O teu corpo sarou! Foi uma alegria, né? Foram procurar a lepra, né? Curiosidade, o homem é curioso, né? Foram procurar, né? E olhava, ele mesmo, né? Olhava: mas eu tenho uma ferida aqui, meu Deus, não tem nada. Olhava, meu Deus. Deus deu para aquele general, ou capitão leproso, uma pele como de um menino. Irmã, você está aí do lado do menino? Dá uma olhadinha na pele dele, lisinha, sem ruga, sem cravo, sem espinha. Aleluia! Era um homem com pele de menino. O que é que Deus não pode fazer, irmão? Deus vai te dando um coração de menino. É a palavra que Deus manda para nós hoje. Mas o mais importante, viu, irmandade? O mais importante, criançada, que está ouvindo a palavra, mocidade também, irmãos também, que o bonito das obras que Deus faz é o nome dele ser glorificado e redundar em salvação de alma. Porque milagre a gente alcança, Deus faz, Deus é bom, Deus manda chuva, manda sol, faz a erva crescer, mata a fome, né? Mas muita gente depois de receber milagre vai embora. O importante é a conversão. E foi o que aconteceu com esse capitão. Ele virou um servo de Deus. Viu, jovem, não adianta você pedir para a mamãe orar, e para o servo de Deus orar, e para você passar na faculdade, se formar, e casar, se não tiver conversão. Conversão é virar crente mesmo. Não voltar mais para trás. Não largar a graça. Como ele voltou. Ele voltou para Eliseu. Homem de Deus. Homem de Deus. Agora eu sei que em Israel tem Deus. Bonito. É isso que deixa Deus com o riso. Eu tenho certeza. Com o riso aqui, ó. Quando se fala: agora sei que tem Deus. Eu não vou mais adorar o Deus de lá. Eu até vou levar uma muda de terra, um saco de terra de Israel para me ajoelhar, porque nunca mais eu vou deixar de adorar o Deus de Israel. Essa firmeza está te dando agora, irmão. Eu vou fazer a obra, diz o Senhor, mas eu quero converter o teu coração. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler a palavra que o Senhor nos trouxe adiante. O Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 7. Iniciemos a leitura a partir do versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Que na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar.
E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Até aqui. Amém. Aqui vemos, irmãos, na exposição feita por esse servo de Deus, os momentos difíceis que João passou. Um homem que não foi instruído nos padrões daqueles escribas, daqueles intérpretes da lei. Ele se afastou para o deserto, e talvez com os grunhidos dos coiotes e a solidão. Ele não viu e não ouvia as músicas suaves da cidade, nem os pratos deliciosos. Ele comia gafanhoto, comia mel silvestre e vivia só. A solidão foi a companheira de João. A solidão e muita opressão sobre ele, certamente, porque todos os mensageiros da parte de Deus encontram oposição da parte daquele que assumiu o comando desse mundo. O comando desse mundo foi entregue a um querubim caído. Da parte de Deus foi feito isso. E desde então, do pecado, essa terra geme debaixo dessa pressão que ele exerce. Só que João era um homem muito dedicado. Dedicado de uma maneira extraordinária. Ele não se deixava dominar pelas pessoas. Aqui os irmãos vejam que ele estava no cárcere. Ele estava no calabouço. Não porque ele tivesse praticado algum ato criminoso, mas é porque ele era um autêntico defensor da verdade. E ele repreendeu o que Herodes tinha feito, de coabitar com a mulher do seu irmão. E ela ficou possessa de raiva contra ele. E a história, os irmãos conhecem. A filha dela dançou perante ele, numa dança lasciva, e o conquistou. E tudo isso resultou no pedido da cabeça dele, irmãos. Posteriormente, João foi decapitado. Ele sentia tudo isso aí. Não porque foi alguma coisa de improviso, ele sabia desde o princípio. O acordo foi feito assim. Se os irmãos prestar atenção, João nem se identifica como parte integrante da igreja, propriamente. Uma certa feita ele diz assim: quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo fica muito contente quando escuta a sua voz. Ele dizia o seguinte: Cristo é o esposo, a igreja é a esposa dele, mas eu sou amigo do esposo, porque eu vim fazer um anúncio, e fez bem. Mas na pressão da morte, certamente uma força estranha soprou em seu pensamento. Ele poderia ter errado o alvo. Talvez não fosse esse ainda, viesse outro. São pressões que caíram sobre João. Ele enviou 2 dos seus discípulos e perguntando: é o Senhor mesmo que a gente está esperando? É isso mesmo?
está tudo certo, porque eu estou muito oprimido, eu estou pronto a ser morto. Eu espero ter acertado a minha missão. Confirma para mim, me dá uma paz. Eu estou muito aflito. É o Senhor mesmo. Conforta meu coração, me ajuda. Porque, irmãos, o ser humano, ele sente medo, sente aflição. Mas quando ele tem um amor genuíno, o medo e a aflição não tira dele o temor do Altíssimo. E ele preservou. E quando foi então o Senhor interrogado acerca disso, da parte de João? Porque os irmãos lembram? João, ele não fez curso preparatório. Ele não fez um curso introdutório com aquele Talmud judaico que era cheio de preceitos humanos e cheio de tradições rabínicas que encheu o povo de peso terrível, e eles mesmos eram hipócritas e nem sequer tocavam com o dedo aquele peso que eles colocavam na ombro daquelas pessoas. E João não foi instruído com eles, João foi instruído pelo Senhor. O Senhor tinha dito a ele: João, eu vou te dar um sinal. Quando você encontrar o Messias, o sinal é esse: do alto do céu descerá, na forma corpórea de uma pomba, o meu Espírito. Ele vai pousar sobre o Messias. Quando você ver isso, o sinal está dado. É ele. E João, ele era dedicado ao extremo. E eu acho interessante uma parte que me chamou a atenção aqui, porque o Senhor falou assim: dos nascidos de mulher, não existiu nenhum homem superior a João Batista. Irmãos, eu voltando à memória, ao passado, eu vejo Abraão com a adaga na mão e com seu filho, com certeza decepcionado e assustado, amarrado, e seu pai parece que transformado num algoz terrível, e ele sem entender nada. O que se passa, pai? É uma ordem de Deus. Eu te amo, mas eu aprendi a amar a Deus mais do que a você. Eu amo demais, você é o único filho meu, porque o outro não era legítimo. Você é o filho da minha velhice, é toda a minha esperança, tudo que eu tenho de bom é você. Mas entre escolher você e Deus, eu sinto muito, meu filho, mas a minha escolha está feita. Meu amor por Deus, ele não está mais em discussão aqui embaixo. Que grandeza, que majestade. E vem o Senhor e fala: Abraão era menor do que João. Só que João não fez milagres. João não fez prodígio. Aonde está essa grandeza assim aos nossos olhos? Mas João, ele era autêntico. Ele fez uma pregação uma certa feita, e ele expôs o inferno perante aquele povo de uma maneira tão terrível que eles ficaram apavorados. Aqueles doutores da lei, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles intérpretes daquelas tradições judaicas, depois que ouviram a pregação de João, eles ficaram sobressaltados, porque João era incisivo e sabia o que falava. Eles falaram: e olha, foge da ira de Deus, porque quando vocês passarem pela porta da morte, se você não encontrar com a paz, você encontra com a guerra. A ira de Deus vai te achar do outro lado. Cuidado. E eles ficaram tão assustados que falaram: eu não estou querendo encontrar essa ira não. Vou me batizar porque eu acabo com essa questão aí. E João está falando do batismo. Eu batizo e fica tudo certo. Mas atos cerimoniais, liturgia religiosa, não enche o coração de Deus. Ele estava apenas fugindo do inferno, mas não estava indo na direção de Deus. E ninguém foge do inferno se não for na direção de Deus, porque ele é a única alternativa. E eles foram se batizar, mas nós batizamos, essa ira de João, que João prega de Deus, não nos pega a nós. Eles eram homens influentes. João, sem rodeios, falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E não presumais de vós mesmos que vocês, aí batizando, vocês são salvos, não. Se vocês não produzirem fruto de arrependimento, eu te digo que esse batismo de vocês não vale nada. Percebi, irmãos? E eu quero falar uma coisa para vocês também. No meio, eu batizo é com água, vocês estão vendo. Mas tem um aí que batiza com fogo e com espírito. Terrível é esse aí. Para falar com vocês a verdade, eu não sou digno de ajoelhado no chão, pegar a sandália suja dele e desabotoar dos seus pés. Eu não sou ninguém. Eu nunca pretendi ser alguém. Vocês são testemunhas minhas, que eu toda a vida disse que eu não sou o Messias, eu não sou ninguém. Ele indagado uma vez: quem é você? Eu sou apenas uma voz pelo deserto aí, que anda gritando, chamando as pessoas para conhecer a luz. Eu não sou luz, eu nunca fui luz. A luz é ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. E ele estava no cárcere diminuindo.
diminuindo na angústia, no sofrimento, nas opressões. Olha, o Espírito de Deus me traz aqui. Alguém que está escutando essa pregação, oprimido, massacrado pela força do inferno, você não vai sucumbir nos cárceres como aconteceu com João, que foi uma missão. Dessa situação tua, Cristo te tirará. E pode aguardar que será por esses dias. Irmãos, João não escutou o que foi falado lá, mas Cristo curou. E olha que interessante, porque se vocês prestarem atenção, porque o Senhor faz coisas profundas. No rabinato, onde o grupo judaico estudava a Bíblia, e também o Talmud, a Torá, a Bíblia daquele tempo, eles tinham com eles a seguinte informação: o nosso Messias vem, e quando ele vier nós vamos identificá-lo. E nós temos um protocolo de identificação do Messias. E o protocolo é o seguinte: ele tem que curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo, e ressuscitar mortos. Alguém que vier com essas prerrogativas, nós sabemos que ele está o Messias. E ele passou essas prerrogativas aqui, numa mensagem cifrada para João. Fala que os cegos estão vendo. Vocês lembram aquele cego que ele curou, de nascença? Foi uma indagação, foi uma verdadeira inquirição que eles fizeram com ele. Esse menino era cego, era desde que nasceu. Não pode estar enxergando, não, mas ele nasceu cego. Mas não é possível, nunca aconteceu isso. E só pode ser um Messias, mas eles não queriam aquele Messias que andava de chinelo e era um carpinteiro feio. Eles queriam um Messias andando em cavalo real, debaixo dos seus padrões de valores. Esse Messias era muito pouco para eles. Quem que te curou? Fala com ele mesmo, porque ele é grande. E ele confessou: eu encontrei com um homem que ele mandou me lavar. Ele se lavou onde? Perante os sacerdotes. Quando ele curava os leprosos, vocês lembram? Vai lá, lava-te perante os sacerdotes e paga a oferta que foi acordada segundo a lei mosaica. Porque todo sacerdote, ao ver esses sinais, eles teriam que confessar: eu achei o Messias, ele está aqui. E vamos atrás dele. Vou chamar para o povo de Israel: venham conhecer o Messias. O nosso protocolo já está cumprido. Mas eles acharam o Messias e não falaram para Israel. Porque o Messias era muito pouco para eles. Os irmãos sabem que o nosso mundo mudou muito. A tecnologia está num estado de arte refinado. Mas o homem não mudou. A miséria que habitava no homem desde Adão continua habitando. Os mesmos sentimentos perversos, caídos, as mesmas restrições humanas. Nós lançamos naves no espaço e não somos capazes de mudar sequer a conduta moral de uma outra pessoa numa formação acadêmica. O fato é, irmãos, que os sinais foram enviados. E ele falou, e João não ouviu. João só ouviu isso. Fala para eles isso aí. Fala para João que você está vendo as pessoas serem curadas. Cego enxerga, leproso é purificado. João é um homem espiritual. Eu não vou falar que eu sou Messias. Ele me conheceu por um sinal. Por um sinal eu faço ele me reconhecer outra vez. É o suficiente para ele. Voltar. Quando saíram aqueles mensageiros, o Senhor falou para a turba: o que saíste a ver no deserto? Um profeta? Sim, mas muito mais do que o profeta. Ele perguntou antes: uma cana agitada pelo vento? Ele foi lá em cima dos escribas e dos fariseus. Porque a cana, quando se agita, ela vai na direção do chão. E aqueles escribas e fariseus estavam agitados pelo vento da política de Roma. Comprados, vendidos, negociados. E eles já não tinham honra nem conduta espiritual suficiente, porque estavam vendidos por cargos políticos. Perderam a dignidade, a honra, porque quem perde a honra não tem nada mais para perder. Eles perderam o que tinha de mais precioso. E eles esqueceram que havia um Deus alto e poderoso que sonda tudo que está dentro do coração do ser humano. O Senhor já tinha feito um sinal de reprovação. Um dia o Senhor Jesus, passando por um certo caminho, ele viu uma figueira. Geralmente quando a figueira está cheia de folhas, já tem figo lá. E ele sabia que não tinha figo, obviamente ele sabe tudo. Ele chegou na figueira, procurou pelo figo, não achou. Olhou para a figueira e falou: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos ficaram espantados, mas ele se irritou com a figueira. Estranho o comportamento do Senhor, mas ninguém falou nada. Depois eles passaram de volta e encontraram a figueira seca. Foi: mestre, olha o que aconteceu com a figueira depois que o Senhor ficou bravo aí. Olha, secou toda. Irmãos, Deus não busca religiosos, porque eles sempre estiveram por aqui. Deus busca homens que amem a Ele de verdade, mulheres que se entreguem a Ele de verdade. Aquela figueira em Israel, irmão, só tinha aparato.
Eram aqueles escribas e fariseus, que tinham as vestes bonitas, gostavam de se chamar de mestre, professor, doutor. Seria hoje nosso linguajar. Mas eles não tinham santidade, não tinham busca individual. Eram sepulcros caiados. Eles caiavam sepulcros para que nenhum sacerdote ou levita tocasse naquele sepulcro e ficasse imundo. E eles faziam o sepulcro ficar até bonito. E ele falou, encontra aqui um conjunto de sepulcros caiados. Eles são bonitos para quem olha, mas quem tocar em você, ou seja, quem aprender com vocês, quem for alunos seus, vai se contaminar demais. Porque vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, isso é um recém-convertido, e quando vocês fazem um prosélito, vocês fazem ele pior do que um filho do inferno, pior do que vocês. Vocês percebem como que o caminho do Senhor Deus é um caminho sério, santo, ele não tem ajustes, não tem acordos políticos, não tem pano quente. Todos nós vamos prestar conta da vida que nós estamos aqui embaixo. E nem sequer conquistamos essa vida. Nos foi dada. Lá na frente, todos prestaremos conta dessa vida que nos foi dada. Para regozijo e para vergonha. Passou pela porta da morte, encerrado está o tempo dos acordos. Por isso, bem-aventurado é aquele que antes de tomar, faz os acordos. Como o Senhor mandou aqui, há um tempo atrás. Vai mandar os seus reizinhos fazer os acordos com o nosso grande rei. Antes do dia do grande acerto, irmãos. Porque ele falou assim no final. Quem que eu vou comparar a essa geração? Porque eu queria que vocês chorassem, vocês não choraram. Eu queria que vocês cantassem, vocês não cantaram. Vocês reprovaram o choro e reprovaram o canto. Eu trouxe mensagens severas, vocês não se endireitaram com ela. Eu trouxe mensagens alegres, vocês não aceitaram as minhas mensagens alegres. João Batista não comia, ele comia gafanhoto. E até hoje no Oriente se come gafanhoto. É rico em proteína. Ele comia gafanhoto. Sabor horrível. Ele não tinha contato com a sociedade, não se desfrutava de nada. Vê Jesus Cristo, vê eu. Ele andava no meio dos pecadores. Porque ele veio exatamente para isso, para resgatá-los. Quantas vezes o Senhor fez obras no meio de pessoas pecadoras e ele julgando a ele? Uma ocasião ele entrou numa casa. Salvo engano, um homem chamado Simão. Estava na casa. E uma certa mulher, quando viu Cristo, e olhando nele, enxergou nele a verdade. O Deus que ali estava escondido, o Deus Filho. Porque nele se congrega o céu e a terra. Por isso, irmãos, que conhecer Jesus histórico, qualquer um pode conhecer, basta abrir um livro. Mas conhecer o Jesus, o Filho de Deus, é necessário que então seja ministrado em nós esse conhecimento pelo Espírito Santo. Essa é a revelação da graça. E aquela mulher foi revelado a ela. Ela nem sequer conversou com ele. Ela abaixou-se. E rastejando por debaixo da mesa, talvez nas cadeiras, ela chorava compulsivamente porque falava, esse aqui é o Filho de Deus. Eu não vou nem olhar para o rosto dele. Mas eu vou fazer isso. Eu vou me arrepender aos seus pés. Chorava. E era tanta lágrima que ele molhava os pés sujos de andar pela poeira. E com os cabelos ela enxugava aquele pó sujo de lodo e limpava os pés dele. E alguém falava, essa mulher eu conheço ela. Uma pecadora, esse homem não é profeta nada. É isso que estava reprovando. Vocês não sabem avaliar. Jesus sabe avaliar. Ele nunca erra na sua avaliação. Mas nós erramos com frequência, irmão. Avaliamos mal. Pesamos mal, nossas balanças não são boas. Eu entrei na sua casa, você não me deu nem um beijo. Você nem me deu água para lavar os pés. Essa mulher aqui, ó, não cessa de chorar. Vocês lembram de uma pergunta que ele fez também? Tinha um certo homem que tinha um credor. Um devia 500 e outro 50. Ele perdoou a ambos. Qual dos dois vocês acham que ficou mais contente? Alguém disse, eu acho que aquele que foi perdoado 500. Você acertou. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. E bem-aventurados somos nós, que reconhecendo as nossas misérias, nos sentimos perdoados da parte de Deus em Jesus. João não ouviu. Mas os amigos ouviram, alguns. Ninguém eu encontrei na terra maior do que João. Mas João não ouviu essa frase na cadeia. Na cadeia é só a linguagem cifrada. Ele faz esses sinais que o Messias tem que fazer. Ele falou, tá bom, para mim, eu aceito. E ali morreu um grande homem. E sabe por que ele foi maior do que todo mundo? Porque ele não chamou atenção para si em nada. Ele poderia fazer milagres.
Ele tinha capacidade espiritual pela fé que estava nele de fazer qualquer milagre que ele quisesse. Mas ele não fez para ninguém olhar para ele e falar assim, eu não sou ninguém. Eu sou uma voz solitária e cansada. Mas eu conheço a luz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corram para ele. Abracem ele. Aprendam com ele. Esse é o Cristo anunciado. Alguém falou ainda, mas você está perdendo os seus discípulos. Eu quero perder todos, porque todos são dele. Eu não tenho igreja. Eu sou amigo dele. É ele que tem igreja, não sou eu. Não aceitou elogio? Se é profeta, para ele não sou. Ele não mentiu. É que ele não se encaixava na interpretação deles, naquele conceito deles. Eu sou apenas uma voz. E essa voz que anunciava o Senhor nunca se exaltou. Irmãos, a grande proposta de Deus conosco é nós reconhecermos em Cristo a autoridade máxima de nossa história. Rendermos nosso coração a Ele. E sermos levados cativos por esse amor precioso que Ele teve por nós. Porque Ele foi arrastado aos limites que um ser humano... Porque, irmãos, Jesus é um homem nascido de Maria. É um ser biológico. Mas o Deus que nasceu ali, aparentemente, porque Ele sempre existiu, Ele nunca começou a existir, mas Ele escreveu isso. Esse Deus Filho sempre existiu. Não começou a existir quando Jesus nasceu. Isso aí precisa ficar bem claro para nós que somos servos de Deus. Esse Deus sempre existiu, é o Verbo eterno. É a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele sempre existiu. Ele apenas tomou forma no homem, porque ele precisava da credencial de homem para tomar a nossa própria miséria como um problema que nós nunca iríamos resolver. Como que nós tiraríamos de nós as nossas mazelas, irmãos? Nós não temos dignidade para isso. O sangue de cordeiros expiava pecado de forma temporária, mas não modificava a mente do pecador. Precisava de um sangue melhor do que o nosso, do que qualquer um dos santos do passado. Por isso ele tinha que ser um homem de verdade, sem deixar de ser o Deus que ele sempre foi. Ele tinha que congregar nele a natureza de um homem e a natureza de Deus. Essas duas naturezas tinham que estar juntas, mas a natureza de homem tinha que ser vivenciada nos limites de um ser humano. Isso foi tão real que ele chegou a dizer, eu não sei o dia que vai terminar tudo. Porque dentro da natureza humana, ele restringiu o que ele podia absorver para se fazer homem de verdade. No horto, ele sentiu tanta opressão no horto que ele chegou a suar sangue. Eu já vi um relato médico de que certas venículas rompem de tanta angústia. Foi tanta angústia que ele sentiu ali, tanta opressão, que o homem, Jesus, entrou nos limites absurdos de suportar por nossa causa. Ele foi homem, mas ele é Deus. E ele quer fazer cada um de nós virarmos filhos do Eterno no nosso caráter, na nossa dignidade pessoal, na nossa conduta. Foi aos extremos. Chegou a falar, pai, se é possível, eu não gostaria de beber esse cálice. Ele é muito amargo. A morte de cruz, rasgado com cravos. Mas tinha um agravante muito pior do que a morte de cruz, porque alguns bandidos morriam morte de cruz. Mas o que era pior do que a morte de cruz? Era que ele tinha que pagar a nossa conta. Ele tinha que sentir o peso do pecado de cada ser humano, cair sobre ele, o castigo, e ele sentir todo o peso do castigo e falar, eu aceito porque eu estou pagando a conta dos meus amigos. Cada gemido, cada opressão, ele foi pegando, quitando a conta de todo mundo. Quando o sangue jorrou na cruz, ele falou, a conta está paga. A conta está paga. Quem acreditar em mim, os meus gemidos lá, paga a conta dele. Por isso que toda vez que alguém, alguma força estranha, quiser te acusar, você apresenta a nota sua. Eu tenho o recibo de quitação de minha dívida. É o sangue de Jesus Cristo que me redimiu. Lázaro, para encerrar a palavra, nós vamos ver, Lázaro morreu. Ele ia ressuscitá-lo. Ele iria ressuscitá-lo. Mas ele revelou sua humanidade. Eu acho isso maravilhoso. A humanidade de Jesus sendo revelada é o próprio Deus se abaixando mesmo. Ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele sentia o que o homem sente, irmãos. Mas agora ele quer que nós sintamos o que Deus sente. Por muito tempo ele falava e a si mesmo se intitulava, eis aqui o Filho do Homem. Ele se intitulava como Filho de Homem, para ter essa prerrogativa de congregar nele a natureza divina e a natureza humana, e em nosso nome fazer paz com Deus. Porque nós não podíamos fazer paz com Deus. Mas agora ele deu o direito de nós falarmos. Eu sou filho de homem, mas agora também, por adoção, eu sou filho de Deus. E cada um de nós, a nossa
pouca estatura espiritual, devemos apontar esse caminho maravilhoso, esse Jesus restaurador para as pessoas. Para quem sabe, se nós chegarmos lá em cima no céu, e olharmos para trás e ver mais um ou dois, quem sabe, isso aqui estava lá perdido, mas eu não posso salvar ninguém, não tenho essa competência. Mas eu sei quem salva. E eu falei com ele, vem cá, vamos observar a palavra de Deus. E olhando para Jesus, as trevas abandonam o coração dele. Bem-aventurado aquele que entende a proposta de Deus na sua própria história. Porque você nasceu e você não escolheu seu sexo, seu nome, sua compleição física, seu grau de inteligência, nem sua família. Tudo te foi dado. Porque existem 3 características no relacionamento de Deus com o homem. Uma é a vontade, outra é a permissão, e outra é o decreto. Quando Deus faz os seus decretos, como ele fez quando Noé estava na terra, eu me cansei de ver tanta miséria, e eu não vou suportar mais, eu vou destruir essa terra, é um decreto. Ele falou para Noé, eu tenho uma vontade de salvar você e sua família, construa uma arca. Ele poderia construir ou não. E tem coisas que ele deixa, mas não é que ele quer. Mas o homem é livre para fazer escolhas. Vocês lembram que ele falou para Caim? Caim, o pecado está à porta e bate aí para entrar. Resista a ele. De outra sorte, ele vai entrar e vai te dominar. Caim não resistiu. Por quê? O Senhor permitiu, mas não desejou. E assim, tem muitas coisas que Deus permite, mas não deseja. Tem coisas que Ele deseja e nós não fazemos. E tem coisas que Ele decreta. E nem Satanás pode revogar. E há um decreto. Se alguém aceitar a palavra dele, nenhuma força. Está escrito, quem poderá nos separar desse amor? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Jesus se identificou como homem, mas nunca deixou de se identificar como Deus. Nessa ocasião, que ele falava, numa certa ocasião, eles queriam matá-lo, ele falou, por que vocês querem me matar? Fala para mim, qual o mal que eu fiz que levou vocês a querer tão mal assim a mim? Qual foi o meu pecado? Nós não queremos te matar. É porque você é homem e quer se fazer semelhante a Deus. Você, Abraão, ficou contente quando me conheceu. Abraão? O senhor não tem nem 50 anos, você conheceu Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Eles queriam jogar pedra nele. Eu falei assim, como pode isso aí? Vocês lembram de Abraão no carvalhal de Mamre? Quando 3 varões se apresentaram a ele? Nenhum anjo de Deus aceita adoração. Se algum anjo aceitar adoração, você pode saber, da parte de Deus ele não foi enviado. Anjo de Deus não aceita adoração. A adoração é somente a Deus. Mas quando aqueles 3 varões se apresentaram a ele na tarde, ele olhou e alguma coisa ele falou, esses são representantes do Altíssimo. Ele ajoelhou e adorou. E eles aceitaram a adoração. Cristo falou, Abraão conheceu o meu dia. Eu tive com ele algumas vezes. Quando ele chegou, vocês lembram do rei de Salém? Que significa rei de paz. Abraão vinha da matança dos reis. Aproximou-se dele um homem, que Hebreus fala bem a natureza dele. E fala que, irmãos, esse homem que ele encontrou, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias nem fim de dias. Portanto, ele não é que ele era imortal só, é que ele nunca começou a viver, porque ele sempre existiu. E esse tal homem que encontrou com ele, Hebreus fala, o sumo representante dessa ordem, que é a ordem dos Melquisedeque, é Cristo. Foi ele que encontrou com Abraão. Por isso que ele falou, antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão ficou alegre porque ele conheceu o meu dia. E nós nos alegremos porque nós conhecemos o dia do Senhor. Deus seja louvado.